vivi muito a emancipação, apesar de muito jovem, apesar de muito menino. Eu tinha 11 anos nessa época, quando o Rafar se emancipou. Eu estava fazendo 11 anos. Eu nasci 31 de março de 54. Rafar estava no 21 de março de 55. E eu ia fazer os meus 11 anos de idade. E eu me lembro que nessa idade, todos aqui na cidade se concentravam na questão da emancipação. Então, com 8, com 9, eu vi aquele processo de meu pai e minha mãe: Rafar perdeu, Rafar não vai conseguir se emancipar, meu Deus, e aquelas coisas que não andavam, governadores que eram contra, governadores que eram a favor, deputados que eram contra, Blota Júnior, Arquimedes Lamolla. Nós tínhamos grandes personalidades lutando para Rafar. E mais do que isso, uma família, a família Vigorito, do seu Genaro Vigorito, é importante dizer isso, a Neuza, a Dona Benedita, a Neuza filha, a Dona Benedita esposa, e os outros da família, Aprilante, Ortolani, família Fontolã, seu Bosco. Rafar era, na verdade, uma cidade que tinha naquela época já um potencial muito grande de se autogerir, essa é a palavra, de ser dona do seu destino. Rafar tinha essa condição e muitos sabiam que perder Rafar era perder uma joia preciosa. Por isso que Capivari teve o direito de tentar lutar para que isso não acontecesse. É um direito de todos nós, mas também era um direito inalienável de Rafar se emancipar. As pessoas correndo pelas ruas, via as pessoas se abraçando, como se nós tivéssemos vivido um momento de final de guerra, né? Um final de um conflito armado, mas não pelas armas que nós conhecemos, mas pelos espíritos. Um com o espírito da retenção, da manutenção, e o outro com o espírito da liberdade, que era o que Rafar queria. A respeito da história de Rafar, é uma história muito rica, mas o que me atrai muito é a questão dos engenhos centrais, a história do engenho de Rafar dentro do contexto dos engenhos centrais, esse contexto nacional, também a questão da imigração. O engenho central de Rafar foi a primeira concessão imperial para a construção de um engenho. O Bernardo Avelino Gavão Peixoto, ele perdeu, né, a data, e aí a concessão foi passada para o Júlio Henrique Rafar, que em parceria, né, juntamente com o Gavião Peixoto, criaram o engenho central aqui em Rafar. Esse engenho central fazia parte de todo um desenvolvimento econômico, né, toda a tentativa de um desenvolvimento econômico agroindustrial no Brasil. Não permitir o fim da produção açucareira, mas manter paralelamente a produção cafeeira, também a produção açucareira que já existia na região. E aí então, criando os engenhos centrais. Vai ser criado o engenho de Rafar, Piracicaba, Capivari, de Rafar, né, Piracicaba, mas esses três engenhos, né, juntamente, eles foram muito importantes nesse período, assim, muito simultaneamente, quase. Chegamos aqui no Brasil, o meu tataravô, Ângelo de Marian Cerezer, com sua avó, sua mulher, a minha tataravó, Maria. Sobrenome, infelizmente, eu não estou me recordando. Meu bisavô, Luiz Cerezer, com sua mulher, Luísa Piscinini, minha bisavó, e com todos os seus filhos. Paulo, Ângelo, Gustineto, Augusto, que é o dono dessa fazenda aqui, a Povinha, e Francisco, tio Quê. Este, nenhum deles eu conheci. E as irmãs, Maria, chamada carinhosamente de Nona Marieta, Tia Salute, Tia Regina. Então, nesse caso, eram 7 filhos, né, do meu bisavô. Veio também junto na família o irmão de Cerezer, que é meu bisavô, o Pedro, que é Pedro Cerezer, da mesma família, só que é um outro grupo. Ficou Luiz Cerezer, da nossa família aqui.
e o Pedro, que é da outra família Cerezer, mas da mesma família. Que esse teve diversos filhos, Humberto, José, Antônio, Luiz, Margarida e Engrade. Todos da família de Pedro Cerezer. E todos os dois de Ângelo de Marian Cerezer. Vim para cá neste sítio de mudança no dia 13 de julho de 1971, quando que já havia comprado no dia 13 de julho de 71. Eu disse 71 que mudamos aqui. Não, foram 74, 3 anos depois. Com a minha saída lá da usina, é que nós compramos aqui. E logo de seguida, papai em 73 aposenta, e aí construiu essa casa, feita por ele, com 55 anos de trabalho na usina de Rafar, que lá ele começou a trabalhar aos 9 anos. Nascido na fazenda São Bernardo no dia 3 de agosto de 1909. E começou a trabalhar em 1917, mas na carteira profissional dele consta 15 de abril de 1919. Lá foram 55 anos, 56, 57 quase anos de trabalho. A família Cerezer, todos trabalharam na usina de Rafar. Sendo que José, meu irmão, completou um século de família Cerezer na usina. Foram de 1908, mas consta nos livros da Colonos de Café, 1911, quando o Dr. Juca vem de São Bernardo. Meu nono e minha bisavó já estava lá. Meu nono Paulo Cerezer trabalhou bem mais de 50 anos na usina. Começou com o Dr. Juca, depois com a venda da fazenda São Bernardo, ele se transfere para a usina e foi empregado até 1960. Trabalhou de 1911 a 1960 na usina de Rafar. Um empregado muito estimado pela Companhia Francesa, o qual foi um dos, hoje não se adianta mais comentar, um dos pioneiros a formar essa grande agrupamento de fazendas, que muitas delas foi oferecido a ele para ser comprado, que às vezes as menores ele tinha a possibilidade de comprar, as maiores não, como foi o caso da fazenda São Fernando, a fazenda Graminha. Ele não, ele sempre achava que para ele ia empregar poucos empregados e a usina ia empregar bastante empregados, então ele achava que aquilo era um progresso para a região, uma pessoa analfabeta. Foi um mês só na escola aqui no Brasil, quando o meu bisavô, Luiz Cerezer, pôde pagar um professor, porque os que vinham como migrantes, as crianças não poderiam frequentar a escola, tinham que ser, infelizmente, analfabetos. Então, meu bisavô, Luiz Cerezer, conseguiu pagar um professor um mês. Meu nono tem uma inteligência incrível. A Tarsila é um personagem vivo e presente hoje no cotidiano de Rafar. Ela passou a ter uma importância muito maior com os 50 anos de Rafar. Porque há 50 anos Rafar tinha a Tarsila, mas como filha de Capivari. Até então nós éramos um distrito. E com a emancipação, Rafar teve alguns tesouros a serem conquistados. Por exemplo, o Paulo Betti, que é um artista que nasceu em Rafar, cresceu e se criou em Sorocaba. Ele mesmo dá esse valor de criação para Sorocaba, mas ninguém perde o nascimento. A Tarsila também não perdeu. Eu nasci aqui no distrito de Rafar, lá em 1954. O que aconteceu com a Tarsila e o que aconteceu com Paulo Betti? Nós éramos todos de Capivari. E hoje nós somos de Mombuca, de Rafar e de Capivari. Com a emancipação, com essa divisão, hoje a Folha de São Paulo, por exemplo,
na sua coletânea de grandes artistas brasileiros, coloca a Tarsila como filha de Rafar. Esse reconhecimento, essa comprovação, nada mais é do que a herança que a emancipação trouxe para cada um de nós, né? O reconhecimento do chão, daquilo que nós já vivíamos em condição primeiro de vila, né? Ou de distrito primeiro, depois de vila e depois a cidade como ela própria se comandando, tendo consigo o poder de se autogerir, de ter a emancipação política e administrativa. 50 anos de Rafar é importante porque a Tarsila, por ser uma artista internacional, de reconhecimento internacional, com quadros expostos em grandes exposições e com grandes colecionadores, a Tarsila passou a ter um foco de interesse por participar da Semana de Arte Moderna, um interesse muito grande por conta da sua notoriedade e por ser rafardense e capivariana, ou capivariana e depois rafardense. Essa é a análise que a gente tem. Que bom que a Tarsila tem dois locais, assim como eu me orgulho, né, de ter sido um tempo capivariano, mas depois a minha cidade surgiu há 50 anos atrás.